Você já sentiu que sua vida não te pertence? Que você está vivendo no piloto automático, seguindo um roteiro que alguém escreveu para você, mas que nunca foi realmente seu? Você acorda, vai trabalhar, volta para casa, dorme, e no dia seguinte tudo se repete. E tem aquela voz na sua cabeça dizendo que você deveria ser grato, que tem gente em situação pior, que você não tem o direito de reclamar. Mas mesmo assim, lá no fundo, tem uma angústia que não passa, uma sensação de que você está desperdiçando sua única vida fazendo coisas que não importam, sendo uma pessoa que você nunca escolheu ser. Você olha para os seus amigos, para sua família, para as pessoas nas redes sociais, e todo mundo parece ter descoberto o segredo. Todo mundo parece estar no caminho certo, menos você. Você tenta mudar, compra os livros, faz as terapias, assiste os vídeos motivacionais, mas nada parece grudar. E sabe por quê? Porque ninguém nunca te contou a verdade sobre o que está realmente acontecendo com você. Ninguém nunca te explicou que você não está falhando em viver sua vida. Você está falhando em viver a vida que te ensinaram que você deveria viver. E essa, meu amigo, é uma diferença gigantesca. Se você está pronto para entender isso de uma vez por todas, se você está cansado de se sentir um estranho dentro da própria pele, então fica comigo até o fim desse vídeo, porque o que eu vou te mostrar hoje pode ser o início da sua verdadeira libertação. Existe uma prisão da qual a maioria das pessoas nunca escapa, não porque não tenham a chave, mas porque nem percebem que estão presas. Essa prisão não tem grades de ferro nem guardas armados. Ela é feita de expectativas, de deveres, de normas silenciosas que aprendemos desde que nascemos. É feita daquele olhar de decepção da sua mãe quando você escolhe um caminho diferente do que ela sonhou para você. É feita daquele aperto no peito quando você pensa em fazer algo que realmente quer, mas que não faz sentido para os outros. É feita de todas as vezes que você engoliu suas palavras porque sabia que seria julgado, de todas as vezes que você disfarçou quem você é porque ser você mesmo parecia perigoso demais. E o mais cruel dessa prisão é que você mesmo se tornou o carcereiro. Você internalizou tão profundamente as regras, as expectativas, os julgamentos, que nem precisa mais de ninguém te vigiando. Você se vigia sozinho. Você se pune sozinho. Você corta suas próprias asas antes mesmo de tentar voar, porque já aprendeu que voar é errado, é egoísta, é irresponsável. Você carrega dentro de si um tribunal inteiro que está sempre em sessão, sempre te julgando, sempre te achando insuficiente. E a sentença nunca muda. Você precisa se esforçar mais, ser melhor, corresponder mais. Nunca é o suficiente. Nunca será. As pessoas tentam sair dessa prisão de 1000 formas diferentes. Algumas se jogam no trabalho, achando que se conquistarem sucesso suficiente, se ganharem dinheiro suficiente, finalmente vão se sentir livres, vão provar seu valor. Outras buscam relacionamentos, achando que se alguém as amar do jeito certo, isso vai preencher o vazio, vai validar sua existência. Tem quem tente se perder em vícios, em distrações, em qualquer coisa que anestesie aquela voz interna que não para de cobrar. E tem quem simplesmente desista, quem aceite que a vida é isso mesmo, que não adianta lutar, que é melhor se conformar e sobreviver do que tentar realmente viver. Mas todas essas tentativas têm algo em comum. Elas mantêm você dentro da mesma estrutura, da mesma lógica, do mesmo sistema que te aprisionou em primeiro lugar. É como um prisioneiro que passa a vida tentando decorar sua cela, pensando que isso é liberdade. Você não está questionando as grades, você está tentando se acomodar dentro delas. E é exatamente aqui que entra uma das percepções mais radicais de Michel Foucault, um filósofo francês que dedicou sua vida a entender como o poder funciona, como somos moldados, como nos tornamos quem somos. Foucault nos mostra algo perturbador e libertador ao mesmo tempo. A pessoa que você acha que é, essa identidade que você defende, que você protege, que você tenta melhorar, ela não é sua essência verdadeira. Ela é uma construção. Você foi subjetivado.
Você foi produzido por discursos, por práticas, por instituições. Desde criança, você foi ensinado a se comportar de certas formas, a desejar certas coisas, a ter medo de outras. A escola te ensinou a sentar quieto, a seguir regras, a buscar aprovação. A família te ensinou o que é ser um bom filho, uma boa filha, o que é ser responsável, o que é ser digno de amor. A sociedade te ensinou o que é sucesso, o que é fracasso, o que é normal, o que é estranho. E tudo isso foi sendo depositado em você, camada por camada, até que você não conseguisse mais distinguir o que é realmente seu do que foi colocado lá. O que Foucault está dizendo não é que você não existe, não é que você é uma ilusão. O que ele está dizendo é que você não é uma essência fixa que precisa ser descoberta. Você é um processo, uma construção permanente. E se você foi construído de uma forma, você pode se desconstruir e se reconstruir de outra. Essa é a parte revolucionária. A liberdade não está em encontrar seu verdadeiro eu, como se houvesse um tesouro escondido dentro de você, esperando para ser descoberto. A liberdade está em perceber que você pode se inventar, que você pode se criar, que você pode escolher ativamente que tipo de pessoa quer se tornar. Mas aqui vem o desafio, e é um desafio enorme. Desconstruir a si mesmo, questionar tudo o que você sempre acreditou que era verdade sobre você, isso dói, isso assusta. Porque quando você começa a puxar os fios, quando você começa a desmontar as camadas, você se sente desaparecer. Você perde o chão, aquela sensação de saber quem você é. Mesmo que essa identidade te faça sofrer, pelo menos ela te dá alguma estabilidade, alguma previsibilidade. E agora você está sendo convidado a abrir mão disso, a entrar numa zona de incerteza total. É como estar flutuando no espaço sem nada para se agarrar. E antes de continuar, eu preciso te perguntar uma coisa, e quero que você seja completamente honesto, nem que seja só consigo mesmo. Você já se sentiu assim? Já sentiu que está vivendo uma vida que não é sua, seguindo um script que outra pessoa escreveu? Porque eu sei que quando a gente está passando por isso, a gente se sente completamente sozinho, como se fosse o único ser humano no planeta Terra vivendo aquilo. A gente olha ao redor e todo mundo parece estar bem, todo mundo parece ter as respostas. E aí a gente pensa, o que tem de errado comigo? Por que só eu não consigo? Mas a verdade é que você não está sozinho. Tem milhares de pessoas assistindo esse vídeo agora que estão sentindo exatamente a mesma coisa que você. E sabe o que ajuda mais do que qualquer teoria ou explicação? É perceber que outras pessoas entendem, que outras pessoas passam por isso também. Então desce aqui nos comentários e escreve só isso. Escreve: estou passando por isso agora. Não precisa dar detalhes se não quiser. Não precisa contar sua história toda. Só essa frase já basta. Porque quando você escreve isso, você não está só desabafando. Você está dizendo para outra pessoa que vai ler seu comentário, você também não está sozinho. E isso pode ser exatamente o que alguém precisava ouvir hoje. Foucault fala sobre algo que ele chama de práticas de liberdade. E isso é completamente diferente do que a gente normalmente entende por liberdade. A gente tende a pensar em liberdade como ausência de restrições, como poder fazer o que quiser. Mas Foucault mostra que liberdade real é uma prática ativa, é um trabalho constante de resistência e criação. Não é sobre escapar de todo e qualquer poder, isso seria impossível, porque poder está em toda parte, em todas as relações, até na relação que você tem consigo mesmo. Liberdade é sobre resistir a certas formas de poder, questionar certas verdades, recusar certas identidades que foram impostas a você e, conscientemente, construir novas formas de existir. Ele fala também sobre o cuidado de si, um conceito que vem dos filósofos gregos antigos, mas que Foucault resgata de uma forma muito particular. Cuidado de si não é autoajuda, não é sobre se amar do jeito que você é. Não é sobre autoestima no sentido moderno. Cuidado de si é sobre se transformar, sobre trabalhar em si, mesmo como se você fosse uma obra de arte
que está sempre em processo. É sobre examinar suas próprias práticas, seus próprios pensamentos, seus próprios desejos e perguntar: isso realmente me pertence ou foi colocado em mim? Isso me liberta ou me aprisiona? Isso me expande ou me diminui? E essa transformação não acontece sozinho. Acontece em relação com outros, em comunidade, através do que Foucault chama de parresia, que é a prática de dizer a verdade, de falar francamente, mesmo quando isso é arriscado, mesmo quando isso pode te custar algo. É sobre ter coragem de ser honesto consigo, mesmo e com os outros, sobre o que você realmente pensa, sobre o que você realmente sente, sobre quem você realmente é ou está se tornando. E isso cria uma forma completamente diferente de relação, não baseada em julgamento, não baseada em poder, mas baseada em ajuda mútua na transformação. Deixa eu te contar sobre alguém que passou por isso. Ela se chamava Ana, tinha 35 anos, uma carreira sólida como advogada, um apartamento bonito, um relacionamento estável. De fora, tudo parecia perfeito. Mas Ana acordava todo dia com uma sensação de sufocamento, como se estivesse usando uma roupa apertada demais que ela não conseguia tirar. Ela não sabia explicar o que estava errado, porque nada estava objetivamente errado. Ela tinha tudo o que sempre disseram que ela deveria querer. Até que um dia, no meio de uma reunião importante, ela teve um ataque de pânico. E foi naquele momento de colapso total que algo começou a rachar. Ana começou terapia e aos poucos foi percebendo que a vida que ela tinha construído não era realmente sua. Era a vida que seus pais queriam que ela tivesse. Era a vida que a sociedade dizia que uma mulher bem-sucedida deveria ter. Ela tinha seguido todas as regras, marcado todas as caixinhas, e agora estava percebendo que tinha construído uma prisão linda, mas que ainda era uma prisão. O processo de desconstrução foi terrível. Ela terminou o relacionamento, pediu demissão, mudou de cidade, e por meses se sentiu completamente perdida, sem saber quem era, sem saber o que queria. Mas foi nesse vazio, nesse espaço de não saber, que ela começou a se encontrar de verdade. Não o encontrar de achar algo que já estava lá, mas o encontrar de criar algo novo. Ela começou a fazer escolhas pequenas, baseadas não no que deveria fazer, mas no que realmente queria fazer. Começou a pintar, algo que sempre quis, mas nunca teve coragem. Começou a ter conversas honestas com pessoas, sem máscaras, sem performances. E aos poucos foi construindo uma nova forma de existir, não perfeita, não resolvida, mas autêntica. Ela entendeu que nunca ia terminar, que sempre seria um processo, e que isso era libertador, não assustador. Então, o que você pode fazer com tudo isso? Como você começa a se libertar dessa prisão invisível? Primeiro, você precisa entender que não vai ser rápido, não vai ser fácil, não vai ser linear. Você não vai acordar amanhã livre. Isso é um trabalho de toda uma vida, e tudo bem que seja assim. Comece observando a si mesmo sem julgamento. Observe seus pensamentos, suas reações, seus padrões. Quando você se pega fazendo algo ou dizendo algo, pergunte: por que eu fiz isso? Isso veio realmente de mim ou é uma resposta automática? Que eu aprendi? Estou fazendo isso porque quero ou porque acho que devo? Comece também a praticar pequenos atos de resistência. Não precisa ser nada grandioso, não precisa ser revolucionário. Pode ser simplesmente dizer não quando normalmente você diria sim. Pode ser expressar uma opinião que você normalmente esconderia. Pode ser fazer algo só porque você quer, sem precisar justificar para ninguém. Cada pequeno ato de resistência é uma rachadura na prisão. E com o tempo, as rachaduras se acumulam. Busque espaços e pessoas onde você pode praticar a honestidade radical, onde você pode ser vulnerável sem ser julgado, onde você pode explorar quem está se tornando sem ter que fingir que já sabe. Isso pode ser numa terapia, pode ser com amigos verdadeiros, pode ser numa comunidade, pode ser até aqui nos comentários desse vídeo. O importante é que você não faça isso sozinho, porque transformação acontece em relação, não em isolamento. E talvez o mais importante,
Dê permissão para você mesmo de não saber, de estar em processo, de estar confuso, de estar experimentando. A gente vive numa cultura que exige que você tenha tudo resolvido, que saiba exatamente quem você é e para onde está indo. Mas isso é uma mentira, ninguém sabe. Todo mundo está inventando conforme vai. A diferença é que algumas pessoas têm a coragem de admitir isso e de viver a partir dessa incerteza, enquanto outras passam a vida inteira fingindo uma certeza que não existe. Lembra quando eu falei no começo sobre aquele momento estranho em que tudo começa a rachar, em que suas certezas começam a vacilar? Agora você entende que aquele não é um momento de fracasso, é um momento de possibilidade. Aquele não é o momento em que você está se perdendo. É o momento em que você está se encontrando de verdade, pela primeira vez. As rachaduras não são o problema. As rachaduras são a luz entrando. O que você achava que era você desmoronando, na verdade, é você se libertando de uma construção que nunca te serviu. E sim, isso vai assustar pessoas ao seu redor. Algumas vão tentar te trazer de volta, te convencer que você está tendo uma crise, que está sendo irresponsável, que está jogando tudo fora. Porque a sua liberdade ameaça a prisão delas. A sua transformação expõe a estagnação delas. A sua coragem de questionar tudo joga na cara delas que elas não estão questionando nada. E isso é desconfortável. Então elas vão resistir, vão tentar te puxar de volta. E você precisa estar preparado para isso. Precisa ter força para continuar mesmo quando todos ao seu redor estão te dizendo que você está errado. Mas você também vai encontrar outras pessoas nesse caminho. Pessoas que também estão se libertando, que também estão se transformando, que também estão tendo a coragem de viver de forma autêntica. E quando você encontrar essas pessoas, vai perceber que não está sozinho, que existe uma comunidade inteira de pessoas que escolheram a liberdade em vez da segurança, que escolheram a verdade em vez do conforto, que escolheram se criar em vez de se conformar. E essa comunidade vai te sustentar nos momentos mais difíceis, vai te lembrar de quem você está se tornando quando você esquecer, vai te celebrar quando você conseguir dar mais um passo na sua libertação. Olha, criar conteúdo como esse é um ato de vulnerabilidade para mim também, porque eu sei que estou falando para pessoas que realmente sentem, que realmente pensam, que não aceitam respostas prontas. E se você está aqui assistindo até agora, é porque você é uma dessas pessoas. Você é alguém que não tem medo de olhar para dentro, mesmo quando dói. Alguém que prefere uma verdade desconfortável a uma mentira reconfortante. E eu quero te convidar para fazer parte dessa comunidade de buscadores. Se inscreve no canal, porque aqui a gente vai continuar explorando essas questões profundas sobre quem somos e quem podemos nos tornar. Não é sobre acumular conhecimento. É sobre transformar nossa forma de existir. E se esse vídeo mexeu com você de alguma forma, deixa um like. Isso não é só um número, é um sinal de que essa mensagem chegou onde precisava chegar. No final das contas, a vida não é sobre encontrar seu destino, é sobre escrever ele. Você não é um personagem fixo numa história já escrita, você é o autor escrevendo em tempo real, página por página, escolha por escolha. E sim, isso é mais assustador do que seguir um roteiro pronto, mas também é infinitamente mais vivo. É a diferença entre existir e viver de verdade, entre sobreviver e florescer, entre ser uma cópia de alguém que te disseram que você deveria ser e criar uma versão original de quem você pode se tornar. Então, se você está vendo isso, se essa mensagem chegou até você neste momento, talvez não seja coincidência. Talvez seja exatamente a hora de você começar a reescrever o seu destino. Não amanhã, não quando tudo estiver perfeito, não quando você se sentir pronto. Agora. Começando com uma pequena escolha honesta, com um pequeno ato de coragem, com uma pequena rachadura na prisão. E depois outra. E depois outra. Até que um dia você olhe para trás e perceba que não está mais na mesma prisão, que você construiu algo novo, que você se tornou alguém novo, não perfeito, não acabado, mas verdadeiro e livre.